Olá, eu saúdo a você que está conosco neste programa, que é o programa Tipologia Bíblica, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais um episódio deste programa e neste episódio nós abordaremos algumas informações proféticas sobre a vida de José como um tipo de Jesus e Jesus como o antítipo. Lembrando que no episódio anterior nós falamos de todo o momento em que José havia sido entregue pelos seus irmãos, todo o contexto profético naquilo que aconteceu com a vida de José até o momento em que ele chegou na casa de Potifar, no Egito. E hoje nós abordaremos alguns aspectos sobre este momento de passagem de José pela casa de Potifar e tudo aquilo que Deus fez, não só na vida de José, como também aquilo que ele fez na própria casa e na vida de Potifar. Conosco aqui hoje estão aqui os pastores Fádio Alvim. Pastor Fádio, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Alexandre, pastor Marcos e a todos que participam deste programa, a paz do Senhor. Pastor Marcos também, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Alexandre, Fádio, os irmãos que estão nos assistindo. É sempre uma bênção estarmos aqui, participando deste programa. Pastor Fádio e Pastor Marcos é a primeira vez conosco aqui. Sim, esperamos que é a primeira de muitas. Com certeza. Nós vamos iniciar aqui, já passando a palavra ao Pastor Marcos, para que o Pastor Marcos faça uma abordagem do texto que nós vamos usar como o tema deste episódio, que é José, parte 2. O texto é Gênesis, capítulo 41, verso 38. Pastor Marcos. Então nós vamos analisar o texto da palavra do Senhor. Gênesis 41, verso 38, nos diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus, tipo José, antítipo Jesus. Então, esse texto nos fala de José como aquele que do Espírito de Deus desceu sobre ele. E lá no livro de João 1,32, nós podemos ver que João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, apontando ali para Jesus, Então, nós podemos ver que José como tipo de Jesus, antítipo Jesus, e a presença ali do Espírito de Deus na vida de José e a presença do Espírito de Deus na vida de Jesus. João testificou acerca de Jesus, o Espírito de Deus descendo sobre Jesus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João batizava com águas, mas vem Jesus agora batizando o homem para a salvação com o Espírito Santo. Nós podemos ver na palavra do Senhor, no livro de Mateus 3:11, Em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele batizará com Espírito e com fogo. Então nós vemos aqui a presença do Espírito de Deus em Jesus, batizando com fogo do Espírito Santo. Jesus se revelando na vida do homem através do batismo. E no livro também de João 14:18 nos fala sobre uma profecia do derramado do Espírito Santo sobre nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Jesus, ele nos deixa uma promessa que deixaria o Consolador para que o homem tivesse um entendimento de salvação e tivesse um encontro através do Espírito Santo. O Consolador, aquele que revela Jesus ao homem, que revela Jesus ao homem, e o homem tem o entendimento que ele precisa do Senhor. Nós podemos ver também no texto de João 14:26. Mas aquele que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas essas coisas e fará lembrar tudo quanto tenho dito. Então o Espírito Santo, ele revela Jesus ao homem, ele é a voz de Deus para os ouvidos do homem. Nós vemos bem claro também, Pastor Fádio, o quanto que José
ele é um tipo de Jesus, ele representa Jesus, porque nós vemos na vida de José, né, pastor Marcos, aquilo que profeticamente foi visto na vida de Jesus. E interessante que, mesmo depois de ter sido traído pelos seus irmãos, que foi o assunto do episódio anterior, ser vendido pelos seus irmãos, José, ele chegou até o Egito, e ali no Egito, quando ele foi entregue aos cuidados de Potifar, né, Potifar, que era um homem que tinha ali todos os cuidados ali da casa de Faraó, quando ele foi entregue para viver na casa de Potifar, houve uma bênção especial, né? As pessoas, elas contemplaram uma bênção na casa de Potifar, e isso é pela presença de José, como o pastor Marcos colocou, né? Jesus como antítipo, quando ele está presente na vida do homem, quando ele entra, quando ele faz parte da casa, da família, a bênção de Deus, ela acontece. Nós vemos até em Gênesis, né? Nós vamos ver até na tela também, Gênesis 39:5, que diz assim: e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Veja só, Potifar não merecia nenhuma bênção, né? Mas a partir do momento que ele honrou a presença de José ali, e José passou a ter o cuidado da casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoa em tudo, né? Então, a presença de Jesus na vida do homem, ela traz grandes benefícios, ela traz aquilo que é a operação de Deus na nossa vida, né? Então, quando Jesus cuida da nossa vida, nós não nos preocupamos com aquilo que muitas vezes está ao redor, porque nós sabemos que Deus, ele vai agir, né? O texto de Gênesis 39:6 diz assim: olha, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então, há necessidade, né? José como um tipo de Jesus, e Jesus como esse antítipo, a nossa necessidade diária de entregar tudo nas mãos desse Jesus, para que ele cuide daquilo que está dentro do projeto dele, da obra dele, né? E nós vimos um detalhe interessante, né? José, ele passou muitas lutas ali naquele local, já desde o início da presença de José ali no Egito, na casa de Potifar. Ele sofreu muitas oposições ali, mas ele permaneceu fiel em tudo, né? Amém. Ele permaneceu fiel a Deus. Eu lembro até um texto do Novo Testamento, Apocalipse, que diz assim: olha, sede fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, é a necessidade do homem ser fiel a Deus até o fim, né? Ser fiel para alcançar o maior objetivo, que é a coroa da vida. E eu queria só frisar um texto de Filipenses 2:8, que diz assim, confirmando que aquilo que José viveu, Jesus seria o antítipo, ou seja, José seria esse tipo, né? A carta de Paulo aos Filipenses 2:8 diz assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Maravilha. Então, José sendo obediente àquele projeto que Deus tinha ali para ele, a bênção de Deus, ela desceu sobre a casa de Potifar, né? Jesus é fiel, por isso que a bênção de Deus, ele foi fiel, né? O texto diz, né, pastor Fábio? Foi fiel até a morte, e a bênção de Deus, pela fidelidade de Jesus, ela desce sobre a nossa casa, né? Pastor Fábio, quando José ele estava ali no Egito, ele passou como nós comentamos aqui, né, ele sofreu algumas oposições, algumas coisas que ele enfrentou ali, e até por injustiça, por acusações falsas, ele acabou sendo preso, mas mesmo assim, naquela situação, Deus o usou, né? Eu gostaria de, antes de entrar nesse tópico, só uma abordagem dentro daquilo que você falou,
que é maravilhoso para nós, como ensino da palavra. Temos jovens, né, servos que participam desse assunto. A fidelidade é um caráter de nobreza do servo, e nós vamos ver que José, ele foi fiel ao pai, à família, ele foi fiel na prisão, no Egito, ou seja, na sua vida profissional, e mais importante, ele foi fiel a Deus. Então, muitas das vezes a fidelidade o Senhor requer é aquela fidelidade dentro do nosso lar, é aonde estudamos, trabalhando, e na igreja é a instrumentalidade. Quando eu digo igreja, não são as quatro paredes, mas aquele momento que nós estamos ali fazendo tudo, e nós vemos que em tudo isso, como foi dito, o Senhor honrou a vida de José, como o Senhor honra o seu servo, aquele que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E já entrando naquilo que é o assunto aqui dos sonhos, tivemos ali dois momentos. Primeiro, a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro. E chama atenção quando nós estamos falando de José como tipo e Jesus como antítipo. Em Gênesis 40, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. E quando nós vamos lá no Evangelho de João 14, versículo 1, o Senhor Jesus, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ali havia uma prisão, e o que Jesus oferece é a morada eterna, é uma vida, né, sem essa escravidão do pecado e da morte. Então nós vemos isso de forma maravilhosa. E o segundo momento é o sonho em que o copeiro e o padeiro, eles tiveram ali, se cumpre aquilo que José anunciou. José, em Gênesis também 40, versículo 22, diz assim: mas ao padeiro mor enforcou 20. E aconteceu que ao terceiro dia do nascimento de Faraó, fez um banquete e levantou-se a cabeça do copeiro e do padeiro no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao ofício de copeiro, e a este deu o copo na mão de Faraó. Ou seja, tempos depois, quando José entrega a interpretação desse sonho, o copeiro foi livre, cumprindo a palavra de Deus. E em Isaías diz, né, Isaías 55, 11, que assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Então, aquilo que José foi usado ali com o padeiro e o copeiro, cumprindo todo o projeto que Deus tinha para a vida dele. Já o outro momento que foi os sonhos que Faraó teve. Faraó teve 2 sonhos e ninguém no reino soube dar a interpretação. E aí é interessante que 2 anos depois do cumprimento em que o copeiro foi restabelecido as suas funções, ele lembrou: olha, mas tem um que está ali que consegue interpretar. E aqui, mais uma vez, é maravilhoso que quando José foi chamado, ele, lá em Gênesis 41, no versículo 16, ele diz que, versículo 16, e respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. O que significa isso? José não buscou para si nenhuma glória, né? Eu estou precisando aqui sair da prisão, de uma coisa... Não, ele atribuiu a interpretação daquele mistério, dando glórias a Deus. E Jesus, lá em João 17, quando Jesus ora ali ao Pai, ele diz, né, agora, Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo com aquela glória que tu me deste
antes que o mundo existisse. Então isso é maravilhoso, porque a gente vê que tudo que José viveu profeticamente apontando ali para o ministério de Jesus. Maravilha, né? Até no slide seguinte tem alguns tópicos que a gente está abordando, né? Que vai colocar aqui na tela. E os dois primeiros foram esses daí, né? Isso. Como que Deus, ele usou José dentro de um propósito que ele tinha, né? Para que o povo ali fosse abençoado, né? E Deus o honrou pela posição dele. E tem um outro momento, né, Pastor Marcos, que é o momento em que depois que José ele interpreta esses sonhos de Faraó, primeiro se cumpriu tudo aquilo que ele havia dito por meio da palavra dele lá na prisão para o padeiro e o copeiro, né, como bem colocou o pastor Fades. E pela forma com que ele foi usado lá na prisão e pela forma com que ele foi usado para dar entendimento a Faraó daquilo que Faraó tinha visto, Deus o honrou de uma forma que ele foi colocado como governador do Egito. E ali, como governador do Egito, ele foi o provedor, né, como está aqui, né, ele foi o provedor. As pessoas nas necessidades, elas iam até José, até por uma determinação de Faraó, né? Então, gostaria que o pastor Marcos comentasse um pouquinho principalmente desses três tópicos, né? Deus o honrou tanto ali, e uma coisa importante que acho que é bom a gente colocar aqui, Deus o honrou pela palavra dele, né? Então, Deus, pela sabedoria dele, se manifestou na vida de José. Hoje, Deus, ele continua se manifestando no meio da igreja, né? Pelo Espírito Santo, por esse Espírito que estava sobre José, como a gente abordou no início do episódio, esse Espírito que estava sobre ele, que é o Espírito de Jesus deixado para nós não estarmos órfãos, né? Como nós já abordamos. E o ponto interessante foi a posição que José alcançou, né? Pela sua obediência àquele projeto de Deus, né? José, ele foi fiel, né? E na sua fidelidade, na sua confiança a Deus, Deus colocou ele em um lugar que certamente no coração dele não passou, né? Que era o governo. E durante um período em que o povo, né, não tinha o mantimento, mas aonde José estava tinha o mantimento, né? Tinha o recurso para o seu povo, né? E da mesma forma, José era o provedor do alimento daquela época. Jesus, ele é o nosso sustento, né? Jesus, ele provém o nosso pão cotidiano, o alimento diário para a humanidade, né? Então, em Jesus, nós temos o pão, que é a palavra, a direção segura, e também por uma fidelidade, né? Jesus, ele foi fiel ao projeto de Deus Pai, né? No Getsemane, ele orou ao Senhor, né? Pediu, se possível, afastasse esse cálice. Ele saberia que ele ia à cruz, mas em todo momento ele foi fiel ao projeto de Deus, né? Então, Jesus como nosso... Jesus, ele nos dá o alimento diário, né? Nós ouvimos a palavra de Deus e é necessário para a nossa alma encontrar paz, alegria. Então, nós encontramos em Jesus que a todo momento, ele, através do Espírito Santo, ele fala com a sua igreja. Eu acho muito interessante essa passagem aqui também, né, pastor Marcos, complementando. O sonho que José interpretou de Faraó dizia o seguinte: o discernimento, o entendimento de José, né, dizia que iriam se passar 7 anos de muita fartura, de muita bonança, e os 7 anos seguintes iriam ser anos difíceis. E nesse período dos 7 primeiros anos de muito recurso no Egito e para as nações ao redor, Deus deu graça a José para que ele guardasse o mantimento necessário, ou seja, uma profecia que estava se cumprindo, né? Porque Deus, ele conhece o amanhã, né? O dia de amanhã, a Bíblia diz, pertence a Deus, né?
Então, por essa experiência de interpretar esse sonho, no momento que chegou a dificuldade, eles tinham armazenado o alimento, né? Eles tinham armazenado nos 7 primeiros anos de bonança, para que nos 7 anos seguintes eles pudessem aproveitar este alimento. É interessante que as nações começaram a buscar o Egito, porque eles ouviram dizer que lá aonde José estava tinha alimento. Até inclusive a chegada da família de José no Egito é o tema do próximo episódio, né? Sim. E por isso que José era esse provedor. Agora tem um texto muito interessante que me chama bastante atenção, que é de Gênesis 41, 55, né? O texto diz assim, ó: e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então o povo foi a Faraó. Mas eu acho muito interessante esse texto pela resposta que Faraó disse, né? Porque Faraó tinha tido experiência com José. Sim. E ele confiou em José tudo também. Ele confiou o governo do reino, né? E por ter confiado o governo do reino dele a José, ele disse assim, complementando esse versículo: e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, farei. Né? Aí as pessoas, o mundo em aflição, né? A sociedade em aflição, ia buscar. José era o único que tinha o alimento, né? Eles iam buscar o alimento lá onde estava José. E quando a gente vê Jesus, quando Jesus se revela, José era o que tinha o pão ali. É uma outra confirmação profética de que José era um tipo de Jesus, né? João 6,51, quando Jesus se revela, né, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, depois ele complementa, né? Jesus mostrando profeticamente que estava se cumprindo nele aquela tipologia que estava na vida de José, né? Muito bom. E com a presença de José ali, então nós vemos 2 momentos importantes, né? A presença de José na casa de Potifar, Deus abençoou toda a casa de Potifar, né? Pela fidelidade de José, mesmo sendo traído também ali onde ele estava, mesmo sendo enganado, mesmo falando o que não era verdade sobre ele foi para a prisão. Na prisão, Deus o usou. Então, Deus o usou na casa de Potifar, Deus o usou na prisão, depois Deus o usou diante de Faraó, depois Deus usou José diante do reino ali, né? Amém. Que era o Egito na época, né? E para que a provisão ela chegasse em todos aqueles lugares por onde ele passou, né? Então, a ponto de ter o título, né? Que o próprio Faraó deu a ele ali de Zafenat Paneia, Salvador do mundo. Salvador do mundo, o título que ele recebeu. Por isso que quando Jesus veio, é muito interessante esse título que ele recebeu, né? Bem lembrado pelo pastor Fábio. Por isso quando Jesus veio como Salvador. Sim. Ele veio como o único Amém. Que poderia alimentar a alma do homem. Então nós estamos vivendo uma situação muito parecida nos dias atuais, né? Um mundo que está em crise, existem diversos tipos de crises. Sim. Buscando a paz, buscando uma resposta, anseios para muita coisa, para muitas necessidades, mas tem respostas que a sociedade vai ter, tem resposta que a ciência vai ter, tem resposta que o homem vai ter. Agora, o anseio da alma e o alimento da alma é só Jesus, porque ele é como o texto que nós finalizamos aqui, João 6,51, ele é o pão vivo que desceu do céu, é aquele que pode nos alimentar, né? Bom, nós estamos encerrando aqui esse episódio. Gostaríamos de agradecer aqui mais uma vez a presença do pastor Fábio, pastor Marcos. Contamos com vocês em outros episódios vindouros aí. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Certamente uma alegria estar com os irmãos. Amém. A paz do Senhor também a todos que estão nos acompanhando neste episódio do programa Tipologia Bíblica. Lembrando também a você que esses episódios, além de serem transmitidos pela TV Manaim, eles também estão na nossa playlist no YouTube, e lá você pode curtir, compartilhar, comentar, para que Deus possa alcançar o maior número de pessoas possível através da mensagem que Ele tem nos ensinado neste programa
Assim, nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Vai ser.